boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte num dia de muito Brasileirão para você. Fluminense vai até Belo Horizonte pegar o Cruzeiro. Esse jogo você vai ver na Globo depois de renascer. Daqui a pouco tem papo legal com o goleirão Fábio. Botafogo recebe o Atlético Paranaense, jogo no Newton Santos. Às 7 da noite tem transmissão do Sport TV. Eu vou para lá, Duda Dal Ponte já chegou lá. E traz pra gente aí as notícias do Botafogo. Tem um retorno importante no time hoje, né, Duda? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Olha, a lista de relacionados sai daqui a pouquinho, por volta de 3 da tarde. Mas a tendência é que Tiquinho Soares esteja nessa lista. Ele desfalcou o time aí no jogo contra o Botafogo por conta do falecimento do pai dele, mas ele já voltou ao Rio de Janeiro e aí treinou com o grupo e deve ir pro jogo por conta da importância dessa partida contra o Atlético Paranaense, que é um confronto de G4. Lembrando, né, Tiquinho ficou fora da partida contra o Grêmio. Bom, o Savarino, ele segue fora porque está com a seleção da Venezuela, vai disputar a Copa América, e o Tietê segue então jogando no ataque. O técnico Arthur Jorge gosta de revezar bastante no meio de campo e também na zaga. Hoje a tendência é que Lucas Alter e Danilo Barbosa sejam os titulares. O provável Botafogo para hoje, a gente vai ver no campinho, tem o John no gol, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos, Cuiabano, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Luiz Henrique, Tietê, Romero ou Tiquinho Soares e Júnior Santos. Botafogo está embalado, está vencendo aí há 3 jogos e quer seguir assim, porque o Atlético Paranaense, se vencer, tira a liderança do Botafogo. Escobar. Valeu, Duda. É um jogo importante, especialmente para o Júnior Santos, né? Exatamente, Júnior Santos vai completar hoje à noite 100 jogos com a camisa do Botafogo, contando as 2 passagens dele pelo clube, lá no segundo semestre de 2022 e também a atual passagem entre 2023 e 2024. Na atual temporada, o Júnior Santos é o nome do Botafogo, marcando vários gols decisivos, 18 até aqui. 9 gols na Libertadores, é o maior artilheiro da história do clube na competição. E no Brasileirão ele já marcou 3 vezes, a última vez foi na vitória contra o Grêmio no final de semana. Júnior Santos, neste ano, já recebeu propostas para sair do Botafogo de outros times brasileiros, mas ele quis ficar e renovou até o final de 2027. Bom, o Júnior Santos quer marcar o dele hoje para mudar também a história recente desse confronto entre Botafogo e Atlético Paranaense, que se enfrentaram 4 vezes no ano passado e o Botafogo só conseguiu vencer uma vez e acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Atlético. Escobar, volto com você. Duda Dal Ponte, mais um show aqui no Globo Esporte. Um abraço pra você, Duda, valeu. Vamos falar de Vasco, gente? Enfrenta o Juventude hoje, o jogo em Caxias do Sul e tem um problemão. Derrete, um dos artilheiros do Brasileirão, tá suspenso, não vai jogar. No Brasileirão tem sido assim, se tem gol do Vasco... E é de Verratti! Verratti, o pirata! O artilheiro da competição é responsável por mais da metade dos gols do time no torneio. É evidente que nós não podemos esconder a qualidade e a influência que o Verratti tem nesta equipa. Não, eu acho que estamos a falar, se calhar, do melhor centroavante aqui do futebol brasileiro, na minha opinião. Só que hoje à noite contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, o Verratti será desfalque por suspensão. O artilheiro recebeu o 3º cartão amarelo no empate contra o Cruzeiro em São Januário. E o técnico Álvaro Pacheco busca o substituto. A principal opção é o centroavante Cleiton Silva. No início deste ano, antes de chegarem ao Vasco, Cleiton e Álvaro se enfrentaram lá em Portugal. Com gol e assistência, o atacante comandou a vitória do Casa Pia contra o Vitória de Guimarães, comandado pelo Álvaro na época. Confio em todos os jogadores. E eu acho que na vida, às vezes, perante situações, acontecem oportunidades. E vai surgir a oportunidade para outro jogador jogar. O Lucas Piton pode retornar ao time depois de se recuperar de uma indisposição gástrica. E o Sforza volta de suspensão. Payet segue fora, se recuperando de uma lesão na coxa direita. Em busca daquilo que são as minhas ideias, encaixar naquilo que é a identidade e as relações que eles têm para criarmos um Vasco forte e irmos em busca daquilo que são os nossos objetivos. Amanhã tem Flamengo e Bahia, 8 da noite, ao vivo no Premier, o Flamengo querendo aproveitar a boa fase desse veterano aqui, ó. Até para gravar aqueles tradicionais comerciais de televisão, o Davi Luiz se apresenta de uma forma diferente. Vai. Aos 37 anos, o experiente zagueiro tem total domínio de cena e ainda quer se divertir. Brasileirão o Brasileirão... Calma, é a primeira vez que tá fazendo? Fique tranquilo, vai dar certo. Tá.
Em campo, ele também tem dominado a função de ajudar o time a manter o bom desempenho, mesmo com tantos desfalques por conta de Copa América e de lesões. Já foram 4 partidas seguidas como titular, com 3 vitórias e um empate. E o zagueiro já botou bola na trave contra o Grêmio. Davi Luiz, no travessão! Além de deixar o dele na goleada sobre o Vasco. Olha o Davi Luiz! Gol! Além de ter qualidade técnica, o Davi Luiz é desses jogadores que vão parar nos muros do clube pelos títulos conquistados e pela capacidade de inspirar os demais, especialmente os mais jovens, que, aliás, também têm sido fundamentais para o Flamengo nos últimos jogos. Luiz Araújo cruzou, Everton, gol! Contra o Atlético Paranaense, Everton Araújo, de 21 anos, garantiu o empate para o time e depois ganhou aquele abraço. Eu me sinto no dever de passar algumas das minhas experiências, dividir algumas das oportunidades que eu tive na vida, direcioná-los para o caminho que eu sei que vai dar certo e é um caminho positivo na vida. Amanhã, contra o Bahia, no Maracanã, Davi Luiz deve ser titular novamente, já que o Fabrício Bruno vai cumprir suspensão. Chance para outra boa atuação e, quem sabe, mais abraços na garotada. Pessoal, essa aqui é a Laura Amaro, ela tem 23 anos, vai disputar os primeiros Jogos Olímpicos da carreira. 23 anos de idade e há 10 sentindo o peso da responsabilidade de representar o Brasil. O esforço de Laura Amaro tem sido recompensado com medalhas e, recentemente, uma vaga nas Olimpíadas de Paris. Agora uma atleta olímpica, muito feliz. Sou a primeira brasileira, medalhista em campeonato mundial adulto. Um grande feito aí para nós mulheres, para o nosso Brasil. Tenho uma medalha em Jogos Pan-Americanos também, Santiago 2023. E agora venho com essa classificação para as Olimpíadas de Paris 2024, que era o meu grande objetivo. Laura, que é atleta da Marinha, garantiu a vaga na etapa da Tailândia da Copa do Mundo, no começo de abril. Eu falei, cara, a Olimpíada está exatamente aqui na minha frente. Está exatamente na minha frente. Agora é soltar tudo que eu tenho para soltar e levantar esse peso. Vamos embora. Ela conquistou a melhor marca da carreira. Laura levantou ao todo 253 quilos, somando arranco, que é quando o atleta ergue a barra acima da cabeça em um único movimento, e o arremesso, que consiste em primeiro levar a barra até o peito e depois acima da cabeça. Mas foi preciso mais do que força para chegar até aqui. Além da força, outra característica marcante da Laura é o cabelo. Ela passou por uma transição capilar e a decisão de usar o cabelo natural, sem alisamento, gerou um impacto importante nela e em outras atletas da modalidade. A partir do momento que a gente se assume e que a gente se afirma, isso muda e reflete na forma com que você faz o seu esporte. Já teve casos de eu chegar na competição e as meninas falarem, estarem com o cabelo realmente de black. E aí a gente chegar a se abraçar e eu falar, nossa, seu cabelo é lindo, continua com ele assim, porque essa é você. E vamos juntas, porque a gente tem que trilhar o nosso caminho e ser cada vez mais quem a gente é. Sendo inspiração, Laura agora se prepara para Paris. Eu quero muito trabalhar para chegar nas minhas melhores condições para fazer uma grande competição, acertar todas as pedidas e a consequência que vier eu estou pronta para receber. Muito boa sorte para a Laura, né? Agora há pouco a Croácia empatou com a Albânia, segunda rodada da Eurocopa. Bora ver os gols então? A Albânia começou surpreendendo. Lassi foi ele fazendo o primeiro gol da Albânia, 1-0 na Croácia. Depois Kramaric cortou para a direita, bateu no contrapé do goleiro, 1-1. Guiaçula vai fazer um gol contra, mas muito sem querer. A bola para trás, bate parece um pinball. E depois o próprio Guiaçula se redime, empata o jogo, finzinho do jogo mesmo. Nos acréscimos terminou assim 2-2. A seguir eu vou te mostrar como foi a estreia do Cristiano Ronaldo na Euro. O robozão quebrou mais um recorde, mas não foi de gol não, tá? E ainda hoje, aos 43 anos, Fábio é o jogador mais velho da história a jogar o Brasileirão.
Pessoal, segunda-feira, hein? Estreia do Brasil na Copa América contra a Costa Rica. Danilo, um dos veteranos da seleção, capitão do time, conselheiro da molecada que inclusive está chegando agora na seleção. Nossa missão, rapaziada, nossa missão. Destoar de deixar tudo. Os discursos no vestiário, antes dos jogos, já viraram uma marca do Danilo. A nossa força mesmo é agora, no quadrado verde. Não tem outro lugar que a gente fala com mais força. Às vezes eu sou palestrinha, né? Que fica dando palestra. Até no treino, a palavra é dele. Nós somos influência para muita gente, né? Somos espelho para muita gente. Vini, cadê o Vini? Irmão, com você eu vou mais além, eu lembro. Liderança dentro e fora de campo mexe com os outros jogadores da seleção. É muito importante humanizar, falar de forma direta, mandar mensagens diretas, porque realmente toca muito mais quem está ouvindo, né? O Danilo estreou na seleção em 2011, há bem mais tempo do que a molecada que vai jogar a primeira competição pelo Brasil. Vou fazer 33 anos e convivo com o Hendrick, que tem 17. Outro dia eu sentei com o Vini lá no campo, batemos um papo super legal. O próprio Savinho, o Rafinha é um cara que eu falo muito. O Paquetá, o Bruno, assim, eu vou tentando de alguma maneira deixar uma sementinha plantada, porque eu não sei quanto tempo mais eu vou estar na seleção brasileira, mas eles ainda têm um trajeto grande pela frente. Uma coisa eles têm em comum. A Copa América pode ser o primeiro título dele e da maior parte do grupo aqui com a camisa da seleção. As frustrações, as vitórias em jogos importantes, jogos difíceis, tudo isso vai me deixando realizado pouco a pouco, né? É claro que a Copa do Mundo, a Copa América agora, que é o nosso principal objetivo, para mim seria muito importante e gratificante por estar investindo tanto tempo e tanta energia nisso. Vestir a braçadeira de capitão da seleção foi um privilégio de grandes laterais direitos da história. Carlos Alberto Torres, em 70, e Cafu, em 2002, levantaram taças de Copa do Mundo. E na primeira competição da jovem seleção de Dorival Júnior, a responsabilidade é dele. O que é mais difícil para essa seleção, assim como foi para as outras, a comparação. Eu acho que enquanto o Brasil não for campeão mundial outra vez, vai existir sempre a comparação com aquilo que já foi a seleção brasileira ou com os resultados que a seleção brasileira teve. Há 5 temporadas na Juventus, da Itália, Danilo quer jogar mais 3 anos, o que inclui a próxima Copa do Mundo em 2026. E voltar para o futebol brasileiro não é um plano certo. Mas, caso aconteça, ele pensa em 2 destinos. Se em algum momento eu falar, não, quero voltar para o Brasil, tem 2 prioridades: Flamengo e Santos. Por enquanto, Danilo representa uma torcida ainda maior, a de um país inteiro que quer ver a seleção ser campeã mais uma vez. Não é normal vestir essa camisa aqui, rapaziada. Não é normal. Isso é uma responsabilidade? É uma pressão? Mas é um privilégio, meus amigos. É um privilégio vestir essa camisa aqui. Bora, bora! Cristiano Ronaldo, 39 anos. O único atleta na história a disputar 6 Eurocopas. E Kepler Laveran de Lima Ferreira, mais conhecido como Pepe. Agora o jogador de linha mais velho a jogar uma Euro. 41 anos e 113 dias. 2 portugueses mais velhinhos, é verdade, mas multicampeões. Agora, será que eles também foram protagonistas na estreia de Portugal contra a República Tcheca? Não! Quem decidiu o jogo foi um jovem tcheco desconhecido de 24 aninhos, Robin Hranec. E o Hranec não vai dormir por algumas noites, tá? A República Tcheca tinha aberto o placar com Provod aos 16 do segundo tempo. Olha a zebra galopando aí na Euro! Só que 7 minutos depois, Hranec apareceu. O goleiro Stanek espalmou para o meio a cabeçada de Nuno Mendes. Mas a bola bateu na canela do Hranec. E entrou. A infelicidade do Hranec, o jogo está empatado em Leipzig. Portugal foi pro abafa e nos acréscimos, Pedro Neto cruzou rasteiro
E olha, quem não conseguiu tirar a bola? Ô, Ranatz, de novo você, Ranatz! Pois é, o Ranatz se enrolou e o Francisco Conceição aproveitou a pataquada para virar o jogo. Tá certo que teve um desvio no meio do caminho, mas até agora eu não entendi por que o Ranatz ajoelhou. E aos 46, Portugal vira o jogo! Vitória portuguesa sem o brilho dos recordistas da noite, Cristiano Ronaldo e Pepe. E com duas ajudinhas, ou ajudaças, né? Do tcheco Ranatz, coitado. Portugal 2, República Tcheca 1. Vida que segue, né? Seleção feminina de vôlei conheceu hoje as adversárias na primeira fase das Olimpíadas. Foi legal, hein? O Brasil está no grupo B, junto com Polônia, Japão e Quênia. E amanhã tem quartas de final da Liga das Nações. O Brasil pega a Tailândia às 10h30 da manhã, ao vivo, no Sport TV 2. A seleção feminina de vôlei está em Bangkok, na Tailândia, para a fase final da Liga das Nações. Enfrenta as donas da casa amanhã pelas quartas de final. E por aqui, a admiração pela Gabi é tão grande que tem gente virando a casaca. Essa torcedora já está uniformizada e disse que vai torcer para o Brasil. É Sport Brasil. A gente fica tanto tempo fora de casa, longe da nossa família, longe dos nossos amigos. Então, chegar aqui e receber esse carinho, eu realmente sinto como se eu estivesse jogando no Brasil. A seleção brasileira chega em alta para a disputa do mata-mata. Terminou a fase classificatória em primeiro lugar, sem perder nenhum jogo. De quebra, reassumiu a liderança do ranking mundial e ganhou confiança para buscar um título inédito. Eu acho que a tônica do nosso time tem sido pensar jogo a jogo no nosso crescimento, mais do que os nossos adversários. É o que a gente precisa se fortalecer dentro de quadra, mas fiquei muito feliz de ver a nossa agressividade, principalmente a nossa energia. A agressividade tem mesmo sido uma marca do time. Mas fica só dentro de quadra. Nada pessoal, né? Pessoal, não, com certeza não. De um lado e de outro, imagens de respeito que tornam o espetáculo ainda mais bonito. Essa é a parte mais legal do esporte, une pessoas, une amizades, isso dá uma energia muito boa dentro de quadra também. Já você acredita que o Fábio dorme só 3 a 4 horas por noite? A gente foi numa clínica de sono para tentar entender como é que isso funciona no atleta. O Fluminense é o vice-lanterna do Brasileirão, vai pegar hoje o Cruzeiro em Belo Horizonte. O time está cheio de desfalques. Detalhes agora com a Giovana Pires, direto do Mineirão. Tudo bem, Giovana? Ei, Escobar, muito boa tarde para você, viu? Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. Realmente, o Fluminense numa situação complicada na temporada, não vence a 3 jogos, é o vice-lanterna do Brasileirão. E para piorar, o técnico Fernando Diniz ainda tem uma lista extensa de desfalques. Felipe Melo, Guga e também Ganso cumprem suspensão. Além disso, Manuel, Samuel Xavier e também o Marcelo ficam de fora, foram poupados com dores musculares. Sobre o goleiro Fábio, a informação que a gente tem é que ele passou mal durante o treino de ontem, por isso não viajou com o grupo à noite, mas hoje pela manhã chegou a BH e deve ser titular da partida de hoje contra o Cruzeiro. Com isso, o provável Fluminense para esse confronto tem Fábio no gol, Marquinhos, Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. No meio-campo, Martinelli, Lima e Renato Augusto. Aí o trio de ataque com Douglas Costa, John Kennedy e Cano. Agora, bora acompanhar um papo com o Fábio, goleiro do Fluminense, que é o jogador mais velho da história a disputar o Brasileirão. Fábio, sensacional! Muito bem o goleiro do Fluminense para salvar. As defesas salvadoras transmitem um sinal aos adversários. Fábio pegou! Ali tem um baita goleiro. Espalma, Fábio! O Fábio é um dos jogadores que tem conseguido se destacar neste momento difícil do Fluminense. O clube está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, penúltimo colocado. Só conseguiu uma vitória em 9 rodadas. Quando enfrentou o Bragantino em abril, este goleiro se tornou o jogador mais velho a disputar a Série A do Brasileirão. E como ele consegue se manter em tão alto nível aos 43 anos de idade? Meu biotipo também me favorece em termos de recuperação. Sempre treinei muito, então a recuperação é fundamental para que você não tenha lesão, muscular. Esse aqui era o Fábio na faixa dos 20 anos no início de carreira no Cruzeiro, mais magrinho. Com o avançar do tempo, ele ganhou músculos. Eu faço musculação
O cara fica abismado. Não faz musculação. E eu durmo muito pouco, mas a quantidade que eu durmo é suficiente para me recuperar. Geralmente eu durmo 3 horas. Ah, não, calma lá. Sono é inegociável. Ainda mais para um esportista que precisa ter reflexos, estar descansado. Igual hoje eu fui dormir, era 4, acordei 7, levei minha filha na escola, levei meu filho para fazer autoescola e tô aqui direto. O Fábio é o que a medicina chama de dormidor curto. Uma pessoa que dorme menos de 6 horas por noite e não tem impactos negativos durante o dia. Para entender um pouco melhor essa história, nós viemos a um laboratório do sono conversar com quem entende do assunto. A doutora Andréa Bacelar é médica do sono. Depois da respiração, o sono é o comportamento mais representativo da nossa existência. A síndrome do sono do dormidor curto é muito rara, né? A gente está falando de menos de 5% da população do mundo. E esse indivíduo nasce precisando de menos sono. A medicina do sono recomenda que uma pessoa de 40 a 60 anos durma em média de 7 a 9 horas por noite. A gente está falando aí de 4 a 6 ciclos de sono. Certamente um dormidor curto vive menos ciclos de sono para que desperte bem fisicamente para viver aquele dia. O Fluminense já está em Belo Horizonte, onde hoje enfrenta o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. O Flu quer voltar a vencer e as ações que precisam ser realizadas para restaurar o bom futebol não ficam restritas ao trabalho dentro de campo. Uma noite de sono adequada na véspera. Isso vai fazer com que você tenha mais força, mais resistência. Teve uma época que a gente fez lá no Cruzeiro um teste de sono, né? E o meu teste foi maravilhoso. O meu sono é muito profundo, então pouco tempo que eu durmo é suficiente para minha recuperação. E esse teste aí, eu falei, aí tá respondido aí, porque eu consigo recuperar. Goleiro bom é assim, né? Deita, mas não dorme, amigo. Fluminense está na vice-lanterna, vitória hoje importantíssima para os tricolores dormirem tranquilos igual o Fábio, né? Amanhã e sexta, Débora Gares comanda aqui o Pagode. Eu volto domingo com os Cavalinhos no Fantástico. Tchau, subindo a letrinha! Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.